Oi, meu nome é Alex e a gente está trazendo aqui mais um vídeo para vocês aqui, né? Vamos na nossa página do nosso blog, a sua igreja, onde a gente aqui sempre está tratando dúvidas que as pessoas têm sobre a palavra, o que está acontecendo na igreja, se é ou não é, como é que fica, como é que acontece. O que Deus acha de tudo isso? Há uns dias atrás foi postado um comentário sobre que Face não é igreja, né, do Facebook. Um rapaz chamado Leandro, ele postou ali sobre... Veja bem, gente, as pessoas hoje com a internet, elas falam sobre pedofilia, estupro, assassinato, marcam briga, marcam balada, marcam troca de casais, todo tipo de abominação que pode haver, né? Eles trazem para suas vidas através da internet. Mas hoje as pessoas já dizem não pode falar de igreja, né? Mas a gente que traz a palavra de Deus, a gente vai ler o comentário dele, o que ele pensa, e a gente só vai falar o primeiro nome dele, mas muita gente pensa igual. Às vezes você está aí, você está vendo esse vídeo, você está analisando para poder criticar, falar que está errado, não aceito isso, não aceito aquilo. Então, esse blog, esses vídeos postados não são para você criticar, é para você tirar suas dúvidas, tirar a dúvida de alguém que você conhece, manda o vídeo para elas, e assim a gente começa a esclarecer o que está acontecendo nos dias de hoje. A gente vai ler aqui, vamos ver o que quer dizer a palavra ateu. A palavra ateu disse aquele que não crê em Deus. Então, uma pessoa que é ateu, ela não crê em Deus, ela não acredita em Deus, para ela tanto faz, tanto fez. Então as pessoas chamam de ateu, é um ateu. Mas vamos ver aqui a carta do nosso amigo Leandro. Ele diz o seguinte, e a gente vai, porque muita gente, se você se enquadra, né, de um pensamento desse, eu peço que você escute até o fim esse vídeo e você vai analisar o que está acontecendo. Vamos lá. Olá, Alex. É Leandro o nome do rapaz. Alex, você está viajando. Feio. Tenho muita fé. Mais do que pastores ladrões, padres falsos e pessoas que vão à igreja e templos só para se mostrar. Deus está em mim e não está em um lugar específico. Deus é perfeito. Bem, a gente sabe que a vontade de se criar o templo partiu a respeito do próprio Deus, né? Em uma oração, Salomão orou, né, e disse que os olhos estariam sempre ali no templo, e quando se orasse, a gente pode ver, vamos ver aqui na palavra de Deus, tá? Então vamos ler assim, ó, 2 Crônicas 6, 20. Que os teus olhos estejam dia e noite abertos sobre este lugar, de que disseste que ali porias o teu nome, para ouvires a oração do teu servo orar neste lugar. Ouve, pois, as súplicas do teu servo e do teu povo Israel, que fizeste neste lugar. E ouve tu do lugar da tua habitação, desde os céus, ouve, pois, e perdoa. Então você pode ver aqui que Deus, né, ele permitiu aí que Salomão edificasse um templo e prometeu, né? Os olhos deles estariam atentos àquele lugar de oração. Então as pessoas dizem assim, não precisa estar na igreja. Então, você veja bem o que? Aí eu fiquei triste, porque eu fiquei imaginando, poxa, da onde essas pessoas tiram esses ensinamentos? Né? Dizer que não precisa ir para a igreja. Então, essa pessoa, às vezes pode ser você pode estar passando por esse problema assim, não precisa ir para a igreja. Não precisa estar lá. E a Bíblia fala, me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas hoje, as pessoas vivem de qualquer maneira, né? As pessoas vivem de toda maneira e acham que com isso vão herdar o céu. Será que realmente isso é verdade?
Será que realmente os meus pensamentos são reais? Eu vou herdar o céu mesmo vivendo de qualquer maneira? Olha, você que está ouvindo a palavra de Deus, você que tem assistido os nossos vídeos, Deus tem um propósito na tua vida. E não é de qualquer maneira. Não é de qualquer maneira que Deus vai operar, vai seguindo de qualquer maneira. Vamos continuar aqui com a carta. Não tenho que gritar para que ele me escute. Né? Tem uma passagem muito conhecida, né, que todos conhecem, onde Deus fala assim: clama a mim e responder-te-ei. Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei, e te anunciarei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, você vê que o próprio Deus, ele diz aqui, ó, clama a mim. Clamar, bradar, gritar, protestar, invocar, implorar. Então você vê que a palavra de Deus, ela diz só: clama a mim, grita a mim que eu vou te responder. E vou te anunciar coisas firmes e fortes que não sabes. Então, o que acontece é o seguinte: se você não clamar a Deus, o que vai acontecer? Deus não vai responder coisas firmes e fortes que não sabe, porque é a palavra dele. Então a gente tem que entender, gente, o seguinte, que a gente tem que estar de acordo com a palavra. Não adianta a gente pensar: eu vivo dessa maneira, eu vivo de qualquer maneira que eu quiser. E eu me entristeci em me perguntar e perguntar para Deus: onde que as pessoas aprendem dessa maneira? Onde que é que está escrito que elas podem? Ele diz assim, ó: Deus é eterno, não tem que pagar o dízimo. Então, às vezes você está aí, não quer dar o dízimo, não crê, né, que é a palavra de Deus, que isso é Velho Testamento. E isso causa na gente uma grande tristeza, porque a gente vê: não tem que ir para a igreja, não tem que pagar o dízimo, posso viver de qualquer maneira. Depois logo em seguida que ele vai dizer que eu estou julgando, sendo que ele falou que ele não é igual a pastores, ladrões e padres, sei lá o que ele falou, falsos. Então, gente, o que a gente tem que ver? Analisar. Será que as minhas atitudes, as minhas palavras a respeito, que muita gente fala discutir religião, eu não discuto religião, porque religião é o que? Para mim, religião que é um segmento do homem em cada prédio, né? Um templo ali, ó, você tem que pular, você tem que dançar, você tem que isso, tem que aquilo, mas o que importa aqui é a gente saber se realmente agrada a Deus. Eu vou pular, vai agradar a Deus? Eu vou ficar parado, vai agradar a Deus? Eu vou pegar uma oferta, vai agradar a Deus? Eu vou comprar alguma coisa dentro da igreja, vai agradar a Deus? Eu vou vender alguma coisa dentro da igreja, vai agradar a Deus? Então, hoje não se preocupa mais a respeito das coisas de Deus. Ninguém quer saber mais de Deus. Ninguém quer saber o que Deus pensa. Ninguém se importa. Hoje eu vivo da maneira que eu quero e eu vou para o céu. Eu vou ser salvo. Veja bem, sabe, em Jó 21, 14 e o 15. Veja bem o que as pessoas pensam a respeito das coisas de Deus. E todavia dizem a Deus: retira-te de nós, porque não desejamos ter conhecimento dos teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso para que nós o sirvamos? E que nos aproveitará que lhes façamos orações. Então você vê aqui que as pessoas, elas têm esse pensamento: eu não quero, olha, se afasta de mim, eu não quero saber dos teus caminhos, Deus. Então eu vivo de qualquer maneira, eu faço as coisas de qualquer maneira. Aqui não, a gente não está aqui dizendo as atitudes do nosso amigo. Ele está dizendo o seguinte, que tem muita gente que pensa dessa maneira. A pessoa vai ver o vídeo postado, vai começar a reclamar, vai começar a xingar, a gente se abrir os comentários, vai falar palavrão, mandar para aquele lugar, você não tem o que fazer. Então eu penso assim, quem não tem o que fazer? Porque eu estou falando de Deus, a pessoa vai criticar. Se ela não quer ouvir, ela vai para outro lugar. A religião, você está ligado à sua religião. Por isso que às vezes você vê a pessoa fazendo coisa errada na sua igreja, você vê a pessoa fazendo coisa errada e ela diz assim: ah, mas é o diabo, é o levante do inimigo. Mas você vê a Bíblia,
Você está indo atrás de ensinamento de homens. A Bíblia fala isso aí, que Deus, olha, suas doutrinas não passam de ensinamento de homens. Os homens têm guiado você. Igual essa pessoa. Porque vamos supor, fala uma coisa e ele vai falar mais aqui, ó. Deus é eterno, não tem que pagar o dízimo. Para estar com ele, pense nisso, meu caro. Aí ele vai usar uma passagem bíblica que é muito comum, né? Entre as pessoas que não servem e buscam a Deus, que eles usam muito a palavra de Deus. Diz assim, ó, onde estiverem um ou mais reunidos no meu nome, eu estarei lá. Duvidar é bom, pois apóstolos de Cristo duvidaram e hesitaram em crer em seu Senhor. Você sabe o tamanho da minha fé? Pois ela não é para você saber, e sim para Deus. Mas pelo jeito você se tornou uma das pessoas que adora julgar, só porque adora usar o nome de Deus em vão, do tipo, se você ama a Deus, compartilhe. Se você ama o diabo, só fica olhando. Então você vê aqui, né, ficou meio em sentido. Então ele está dizendo que eu adoro julgar e usar o nome de Deus em vão, porque eu estou falando da palavra de Deus. E falar hoje em dia, tantos no dia de Jesus Cristo, incomoda as pessoas. Você não pode falar de Deus, você não pode falar a verdadeira vontade de Deus. A gente vai começar a falar coisas aqui extremamente do dia a dia, extremamente contra o desejo do homem. A gente falou sobre imagens de escultura e os demônios. A gente vai falar sobre adultério, né? Porque como que você que está na igreja, você que está aí, aceitou Jesus, se batizou nas águas, está seguindo o caminho de Deus, vai saber das coisas se ninguém falar? Então a gente tem que falar para você ouvir, para você não cometer o erro, para não cair no julgamento de Deus, para que a palavra não se volte contra você. Então a gente vai falar sobre adultério, destrói uma família, destrói vidas. A gente vai falar sobre suicídio, a gente vai falar sobre muitas coisas, entendeu? A gente vai falar, como a gente falou, das imagens. Então você pode mandar suas perguntas para a gente. Quer? Tem dúvidas? Manda pergunta. Então a gente vai falar, não é questão de estar julgando, não. A questão é, está errado. Então você tem que entender que está errado. Quer dizer, agora você imagina, se a pessoa está errada e a gente for falar, e a pessoa vai dizer que a gente está julgando, então o que acontece? Poxa, por que Deus mostrou para Jeremias as coisas erradas? Porque Jeremias está julgando? Mostrou para Ezequiel as coisas erradas, mostrou para Moisés desce lá que o seu povo tem se corrompido. Então, é muito fácil a pessoa querer calar uma pessoa que está falando das coisas de Deus, falando assim, você está me julgando, por que não se conserta? Porque se você não se conserta, com certeza Deus vai levantar alguém para falar que você está errado. Então, meu amigo, é você, né, que mandou essa carta, essa mensagem. Não há questão de julgamento. A questão do seguinte, você está vivendo errado. E é o meu dever, é o dever de qualquer cristão. Lembra de João Batista? Falando para Herodes? Herodes, você tá se deitando com a mulher do seu irmão, e o seu irmão ainda está vivo. E aí? Será que ele estava julgando? Ele estava falando o que está acontecendo. Então, nós que somos de Deus, Jesus fala o seguinte, Ezequiel, ele fala, olha Deus, o povo lá é obstinado, um rosto, né, muito duro. E Deus falou assim, olha, não sejais rebelde, como o povo rebelde. Eu não posso ser igual às pessoas que não querem ouvir a palavra de Deus, eu tenho que falar, porque Deus vai me cobrar. Então você que prega a palavra de Deus, você fica se endurecendo com medo. Fala o que Deus manda você falar, né? Às vezes a gente teme, eu sei como é que é. Em Jó 21:14, todavia dizem a Deus, retira-te de nós, porque não desejamos ter conhecimento dos teus caminhos. Então as pessoas não querem ter conhecimento. Aí diz aqui, ó, e se você, a carta, né, ou a mensagem, e se você ama a Deus, compartilhe. Se ama o diabo, só fica olhando. Se você concorda com isso, meu caro, boa sorte a você, pois você é apenas mais um. Diz aqui que eu sou mais um.
Adorar a Deus não quer dizer que você tem que gritar, berrar e fazer como você julgar, apenas tem que saber usar o ensinamento que Jesus nos passou. O ateu aqui vai citar a você, o grande seguidor. Então, ele vai dizer aqui uma coisa aqui. Você que é evangélico, você analisa o que ele vai dizer. Não importa como a pessoa vive ou o que você faz, pois o Pai sempre te esperará na porta para te ver passar pelos portões. Leia e veja quem você é nessa história. Outra coisa, não tenho que ir na igreja para ser aceito no céu. Alex, desculpe, mas você tem que ser mais você e fazer menos graça. Pois se quiser discutir religião com esse suposto ateu, estarei lá. Estude mais a Bíblia e use ela na sua vida. Então, gente, eu estou aqui, né, repartindo com vocês o que está acontecendo, porque vocês vão aí ajudar a formar, né, o nosso blog. Então, veja bem, o filho pródigo, ele estava com o pai, né, e ele pegou a sua parte, foi embora, né, e quis viver a vida dele. Viveu da maneira que ele queria, igual diz a carta aqui do nosso amigo, a mensagem. E, no entanto, ali, ele estava achando que aquilo era certo. Entendeu? Ele não tinha, assim, o pensamento dele assim, a hora que eu quiser eu volto. Meu pai está lá, ele aceita todas as coisas erradas que eu faço. Não, ele diz assim, ó, me levantarei e voltarei. Quem sabe, ele me aceita como um dos seus empregados. Então você vê bem que o filho pródigo, ele estava ali arrependido dos seus maus caminhos, que ele achava que era certo. Então, o nosso amigo aqui, ele diz o seguinte, você pode estar achando dessa maneira, que você pode viver da maneira que você quer, você pode estar afastado, dizendo assim, eu vivo da maneira que eu quiser, porque a hora que eu quiser, Deus abre a porta para me entrar. Lembra das passagens das virgens, né? Elas foram lá, estavam lá, na hora que elas bateram na porta, o que aconteceu? O noivo fechou a porta. Então não é da maneira que a gente acha, não é da maneira que a gente quer. Então a parábola das 10 virgens é claro o seguinte, que você pode estar com Deus, mas no momento a porta vai fechar. Deus espera que você volte, assim como o filho pródigo espera, mas se você estiver no erro, você estiver consciente do erro, e você estiver vivendo no erro, achando que Deus tem a obrigação de te esperar, você tomar o caminho certo, você está enganado. Você está totalmente enganado. Você que está ouvindo essa palavra, esse vídeo, você tem que ver aquilo que você está, o caminho que você está, e você tem que saber exatamente assim, olha, se eu morrer agora, ou você acha que você vai viver aí no erro e Deus é obrigado a te aceitar depois? Não. Deus já fez o que tinha que ser feito, entregar o filho dele. Deus já fez, entregou Jesus Cristo para morrer por nós numa cruz. Agora Deus não tem que fazer mais nada. Nós temos que fazer. Ele fala, vinde a mim, vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Vinde a mim, aquele que vier após mim, de maneira nenhuma lançarei fora. É tudo assim, Deus ele coloca ali que a gente tem que ter atitude. Agora, o meu pensamento vai ser continuar no mundo? Meu pensamento vai ser continuar contra as coisas de Deus? Meu pensamento vai ser continuar assim, porque Deus é obrigado a me aceitar? Ele é obrigado? Não, vou viver no mundo, depois ele é obrigado a me aceitar? Não, de maneira nenhuma. A Bíblia fala, permaneceremos no pecado para que a graça abunde, né? Muita graça, de maneira nenhuma. Então, você tem que pensar. Você tem que raciocinar. Será que você virou Deus? Para determinar as coisas? Você está determinando? Deus não está determinando mais nada? Pensa bem, as pessoas, e eu me entristeci em pensar, da onde sai esse ensinamento? Que as pessoas podem viver, o dízimo a gente já falou, Malaquias, né? Fala lá, roubará o homem a Deus, tem que dar o dízimo, não é para fazer nada, em excesso, começar a vender livro, vender Bíblia, vender, vai numa livraria na rua,
Entendeu? Você não precisa comprar a Bíblia dentro da igreja. E as pessoas não, elas acham que vivem da maneira que quer, vou agir da maneira que quer, e Deus é obrigado a me aceitar. Deus te aceita conforme a sua humildade. Se você não tiver humildade, o que vai acontecer? Deus vai falar, não, vos conheço. Você pode conhecer a palavra inteira. Se você não tiver humildade para chegar diante de Deus e pedir, Deus me perdoa, deixa eu morar junto com o Senhor. Eu te amo, eu te adoro, eu te quero. Né? Ninguém está aqui fazendo papel de santo, não. Estamos aqui falando da palavra. E aqui, o maior exemplo que Deus fala, né, que a gente leu lá em Jó, que ele fala o seguinte, que as pessoas desprezam, né, e dizem assim, não queremos saber dos seus caminhos. Olha o que fala aqui, olha o que fala aqui. Diz assim, Senhor, 2 Crônicas 6, 42, depois da oração, né? Bem no final da oração de Salomão pelo templo. Senhor Deus, não faças virar o rosto do teu ungido. Lembra-se das misericórdias de Davi, teu servo. E diz assim, no título do 2 Crônicas 7. O fogo e a glória de Deus são os sinais da aprovação. E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então você vê que Deus, ele aprovou a construção do templo. Então por que eu não tenho que ir para o templo? Né? Agora a gente vai ler aqui, Provérbios 1:22. Veja bem, para aqueles que pensam que as coisas é de qualquer maneira, a gente vai começar a ler, gente. A gente vai começar a falar da palavra como ninguém fala. Vai começar a ler aqui coisas que ninguém fala. Você tá aí, vou dar um exemplo. Você tá aí para ficar noiva ou noivo de uma pessoa que já foi casada e separou de qualquer maneira? A pessoa simplesmente fala, não amo mais e separei. Você está na igreja, você vai casar com uma pessoa que separou apenas porque não ama? Cuidado! A gente vai fazer um vídeo aqui para mostrar, você pode ir para o inferno. Mas como que é isso? Como que é isso? Então, presta atenção na palavra. A gente vai ler aqui sempre coisas que ninguém lê. Agora, cabe a você falar na frente da igreja que ama a Deus, que quer Deus, é fácil. Agora, é difícil. Então veja bem. Provérbios 1:22. Até quando, ó simples, amareis a simplicidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio. E vós, loucos, aborreceis o conhecimento. Convertei-vos para a minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei, e vós recusaste, porque estendi a minha mão, e não houve quem desse atenção, antes rejeitaste todo o meu conselho, e não quiseste a minha repreensão. Também eu me rirei da vossa perdição, e zombarei, vindo o vosso temor. Vindo como assolação o vosso temor, e vindo a vossa perdição como tormenta. Sobrevindo-vos aperto e angústia. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos, porque o desvio do simples os matará, e a prosperidade dos loucos o destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará seguramente e estará descansando do temor do mal. Então, gente, acho que não precisa dizer mais nada.
Não precisa dizer mais nada. Então, se você recusa o conselho de Deus, se você recusa a palavra de Deus achando assim, não precisa ser assim desse jeito não, essa coisa aí de porta estreita, porta larga, então o que vai acontecer? Deus vai deixar vir sobre você o seu caminho. Sobre você o seu caminho. O que diz lá na palavra de Deus? Quando Deus ele tenta ali guiar o povo, comandar o povo, e o povo escolhe quem? Saul. Aí Samuel começa ali, né, falar com Deus. Deus, olha, o povo escolheu um homem, eu queria dominar sobre eles. E agora o que vai acontecer? Você pode ler. Vai ler, lê a Bíblia. Né? Às vezes a pessoa fica criticando, Alex, você não sei o que, você não sei o que lá. Vê lá o que acontece. Às vezes você está querendo um líder errado. Você está querendo ser guiado erradamente. E depois você vai reclamar? Não vai reclamar. Aqui a gente não está falando para você sair da igreja. Ele está dizendo para você assim, tem muita igreja que prega Jesus, que fala da palavra. Entendeu? Mas você teme continuar errado. Está desprezando a palavra de Deus. Está desprezando o conselho de Deus. Então, eu acho assim. Você vai pagar para ver? Você vai ou você quer habitar seguramente? De maneira nenhuma, gente. Entendeu? Não há nada encoberto que não venha a ser revelado. É a palavra de Deus. Se já foi revelado para você que a sua igreja está errada, que o seu líder está totalmente errado, fora da palavra, e você continua lá. Não é a Bíblia que fala que não há nada encoberto que não venha a ser revelado? Foi revelado. Então, hoje só continua no caminho errado quem quer. Só faz as coisas erradas quem quer, que nem o nosso amigo, né? Vive no mundo, entendeu? Critica as coisas de Deus, fala de Deus, fica usando a palavra para se justificar. Com certeza deve ser uma pessoa que é conhecedor da palavra. E aí o castigo é grande, para quem conhece a palavra é pior, né? Antes Deus fala para nem trilhar o caminho do que trilhar e se afastar. Não é isso que está dizendo a palavra de Deus? Então é isso, gente. Vamos meditar, né? A gente vai encerrando por aqui. Agradecendo aí todos que estão vendo. Mande suas perguntas. Manda suas perguntas. Preencha aí nossas perguntas aí na nossa página. E pensa bem. Entendeu? Pensa bem. Adianta você conhecer a palavra, criticar aqueles que te são enviados, aquele que é enviado para você criticar. E agora? Vamos buscar a Deus. Vamos pensar aí exatamente no que Deus tem aí falado, no que Deus pensa, no que Deus acha, para a gente alcançar aí a salvação, para a gente não perecer junto com o mundo, porque Deus não quer isso aí. Então agradeço a oportunidade. Você que tem aí um coração duro, assista os nossos vídeos, medite na palavra de Deus, busca aí porque existe aí este livro, a Bíblia, porque Deus quer falar com o ser humano. E qualquer dúvida, mande suas perguntas pra gente. Se você não quer, você não gosta das coisas de Deus, vá para outro site, vá para outro blog, né? Não vem criticando a gente, que a gente está fazendo a palavra de Deus para as pessoas que realmente precisam. Jesus falou que eles veio para os doentes, não para aqueles que acham que não precisa de médico. Então a gente precisa de uma cura. Eu preciso de uma cura, você precisa de uma cura. Vamos buscar Jesus, é o que nós desejamos mesmo. Eu agradeço, né, você ter assistido esse vídeo. Fico aguardando aí as suas perguntas, né? Vamos falar aí sobre vender coisas em igreja. Vamos falar sobre adultério. Nós vamos falar sobre pessoas que estão namorando gente que já foram casadas. Você que é casado, quer largar sua mulher, você quer largar o seu marido para casar com outra pessoa. Vamos falar da palavra. Entendeu? Nós vamos falar para você que fica olhando as mulheres na rua e você tem uma mulher dentro da sua casa, o que acontece, e você tem um marido e fica olhando para outros homens. Nós vamos falar também. Vamos falar tudo isso. E a gente espera aí que todos tenham gostado do vídeo. E eu agradeço a todos. Amém.